Boa noite, meu nome é Kevin Shinohara e essa aqui é a minha apresentação de elementos de sistema sobre o Intel 8051. Falando um pouco sobre a sua história, o Intel 8051, ou também conhecido como Intel MC S51, foi criado em 1980 por John H. Wharton, baseado na arquitetura de Harvard que possui duas memórias diferentes e independentes. Ele é considerado o microcontrolador mais popular do mundo, porque possui milhares de aplicações e também pela sua fácil programação tanto em assembly quanto em linguagem C. Ele é utilizado majoritariamente em sistemas embarcados e aplicativos. O uso atual dele é impressoras, airbags, telefones, TVs, videogames e controle de temperatura. Sobre sua arquitetura, ele possui 8 bits de largura, 4 bancos de registradores alternáveis com 8 registradores cada. Pula de 8 bits com operações lógicas, aritméticas, booleanas e entre outras. Por exemplo, o ADDC, adição com carry, o RL, que rotaciona um byte para a esquerda, CPL, que complementa o bit. Também possui a arquitetura CISC, Program Counter, que localiza na memória a instrução a ser executada, e é dividido em ROM, onde guarda os programas executados, e o RAM, que guarda os resultados. Fazendo agora uma comparação com o Z01.1 utilizado em sala de aula, ele possui mais de 2 registradores do que o nosso, e também possui mais operações no Instruction Set. Algo em comum entre os dois seria que ambos possuem aula e também ambos possuem o Program Counter. Sobre as suas instruções, pode possuir até 256 instruções, com operações além das conhecidas no Instruction Set do Z01.1. Aqui tem uma tabela mostrando as suas instruções. Agora aqui falarei um pouco sobre um código comentado, que é um exemplo de acesso à memória externa e copia os dados de um vetor para outro. Então, começando aqui na linha 1, temos aqui o arg00h. Esse aqui faz o endereço inicial do programa. Vamos vendo aqui para essa linha aqui. Essa linha, o move R0 sharp 0, ele move o valor de 0 para R0, que é o endereço de origem. Aqui na próxima linha, ele vai mover o valor de 50 para o R1, que seria o número de elementos. E nessa próxima linha aqui, ele vai mover o valor 50H para dentro da DPTR, que seria o endereço de destino. Após isso, ele entra aqui num loop e ele vai executar as seguintes linhas. O movex a @r0, que ele vai mover para o acumulador conteúdo de endereço apontado por R0. Nessa próxima linha, algo semelhante. Ele vai mover o conteúdo do acumulador para o endereço apontado, o DPTR. Após isso, ele vai fazer o inc R0, que vai incrementar R0, o endereço de origem, e depois o inc DPTR, que vai incrementar o DPTR, que é o endereço de destino. Aqui, ele vai decrementar o R1. Se for diferente de 0, ele vai para o loop. Se não, ele vem para cá, que é o sjump, e vai esperar para não crashar o código. E aqui, o end. Muito obrigado. Essa aqui é a apresentação.